Estamos aqui hoje para mais um Pod Equestre. Eu tô aqui com o Todd e com a Bianca, acho que eles são muito conhecidos, né, nesse meio, pelo menos aqui em São Paulo. Bem-vindos, gente. Obrigada. Conta um pouco quem vocês são, o que é que vocês fazem. Vai começar. Meu nome é Bianca, eu sou amazona amadora, casada com um profissional. Eu monto desde os 3 anos de idade. Sou apaixonada por cavalos. Hoje eu não compito mais, eu competi no adestramento, mas eu me envolvi 100% no mundo do salto e da criação. Então eu sou muito apaixonada nisso. Desculpa. E aí eu acabei largando o esporte como competição mesmo. Então hoje eu monto pela paixão e aí fico no backstage dos nossos cavalos. Muito bem. Eu sou Bartolomeu Bueno de Miranda Neto, mais conhecido como Totti, que é meu apelido. Eu comecei um pouquinho mais tarde, eu sou sócio da Hípica Paulista desde que eu nasci, meu pai era sócio, eu frequentava lá de pequeno, mas montava na fazenda assim esporadicamente no final de semana e nas férias. Aí eu era muito jovem quando minha mãe se separou do meu pai e depois ela casou com o Carlos Eduardo José de Carvalho, que era irmão do Caio Sérgio. Eu voltei a frequentar a hípica, mas assim, de final de semana e não montava. Eles abriram uma hípica, um centro de treinamento que chamava Horse Center, junto com o Marcelo Malzoni, o Caio, o Cadu e o Marcelo Malzoni. E aí eu comecei lá e aí me envolvi, entrei de cabeça. Em praticamente 2 anos eu já era tipo a sombra do Caio, já virei profissional rápido assim. Não, então eu ia perguntar, mas você sempre quis ser profissional, mas tá na cara. Tá na cara. Eu sempre fui esportista, jogava tênis, nadava, fazia todos os esportes e sempre gostei bastante. Mas a hora que eu entrei e foi gozado, porque eu frequentava ali e não tinha aquela vontade toda, mas a partir do momento que eu comecei ali, e na época eles tinham uma estrutura espetacular de grandes profissionais, o Caio, o Marcelo Blesman, Ivan Camargo e tudo, então eu acho que eu já comecei numa equipe muito boa, né? Então acho que isso aí foi de grande ajuda para minha carreira. Depois eu montei um pouquinho para o Ricardo Miranda, pai do Doda, aqui na Santa Amaro, tendo aula com o Coronel Renildo. E aí, ao mesmo tempo, também eu comecei a frequentar mais a Hípica Paulista, montando um pouco para o alfinete. Então, o meu começo ali foi bem diversificado e com grandes nomes do hipismo, não só nacional, como mundial. E aí, você é um dos grandes formadores de cavalos novos desse Brasil, pelo que eu tô sabendo, né? Quero saber como é que é representar um Aras na formação desses cavalos que estão iniciando no esporte. Quando eu comecei, na época, quem dava os cavalos para o Caio Sérgio era o Marcelo Malzoni e o Zé Luiz Guimarães, que é o grande professor da família toda, né? Dos Carvalhos, dos Venes, dos Reinoso. Então, ele sempre teve isso do negócio dos cavalos novos e tal. Então, eu já ajudava ali um pouco o Caio, tudo. E aí depois eu me juntei um pouquinho com o Edgar Foroni, a gente fez bastante negócio junto, a gente trabalhava para o Aras Vitória do Geraldo Ribeiro de Mendonça. Depois eu fui trabalhar junto com o Marcelo Arruda, onde eles montaram o Breeders Team, que era Aras Feloleto, Transval, o Cooper, né? Então eu sempre fui bastante envolvido com o negócio dos cavalos novos, foi no começo, assim, onde começaram a despontar, né, os cavalos de alto nível. Naquela época tinha muito poucas pessoas que montavam os cavalos novos e tal. Hoje em dia isso aí foi aumentando, né? Foi difundindo. Os criadores, eu vejo que hoje em dia eles, nem todos, mas eles estão cada vez mais preocupados com o principal, né? Que é a iniciação ali. Você vê hoje em dia as pessoas se especializando em domar cavalo de salto e tudo. A gente tem uma sorte muito grande do que tem ali no Aras Flores, que é o Júnior, que é excepcional. Ele não só doma, como ele faz o começo da iniciação ali. Então o cavalo já começa a vir para você sem defeito e já com uma boa base. Aí depois já tem a sequência, que é o Elivan, que começa ali nos cavalos novos de 3,5, 4 anos. E isso aí, normalmente eu vou periodicamente lá e a gente troca informações e começa. Então tem uma sequência bem legal para a gente fazer as coisas com bastante calma. Tem um método, né? Porque o que eu via muito por aí era, por exemplo, é um
cavalo novo, joga lá na mão do fulano que vai iniciar, vai fazer, vai começar a saltar e vai fazer tudo. Como tudo, é a infância, tem que ter infância ali e subindo os degraus aos poucos, né? Então, se a gente queima uma etapa agora, depois na frente a gente pode pagar uma conta grande, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, particularmente, eu não gosto de saltar e competir com os cavalos de 4 anos. Eu acho que o cavalo ainda está muito novo, Lá na Europa muita já informação vem, e tal. Então, eu começo com 5 anos, aos poucos eu também tento não deixar os meus cavalos de 5 anos na hípica. Eles vão e voltam para o Aras, por exemplo, a gente faz um revezamento nos cavalos ali, porque acho que o cavalo tem que fazer bastante exterior ainda, ter o piquete. Hoje em dia na hípica paulista a gente tem os piquetes, ajuda também, para o cavalo não ficar confinado 23 horas, né, do dia dentro da cocheira. E aí montar uma pessoa ali para, tipo, exigir muito dele, né? Então, e hoje você trabalha com os cavalos novos do Aras Flores. Do Aras Flores, tem alguns cavalos do Agroman também e de outros, mas onde eu tenho a maior ligação ali é com o Luiz, até que eu tenho algumas éguas em parceria com eles, que eram éguas minhas de concurso, de competição de alto nível, que a gente usa na criação ali. Que legal, que bom. E aí, explica pra gente, porque eu também não conheço, quais são os requisitos, né, de cada idade dos cavalos, né? O que é esperado deles em cada fase de treinamento, nas provas, quais são meio que num percurso, o que você vai encontrar numa prova de 5, 6, 7 anos? Tá, então isso aí é até bom, essa tua pergunta. Ontem a gente teve uma reunião, né, que eu tô dentro da diretoria de cavalos novos da CBH. Fiquei sabendo. Isso desde o ano passado. A gente fez algumas mudanças no ano passado, a gente já fez algumas para esse ano, a gente está sempre aberto a ouvir todas as pessoas. Tem uma coisa que as pessoas gostam, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente juntou uma comissão ali que a gente tem uma linha, né? Então, por exemplo, os 4 anos, esse ano a gente colocou como no 5 o julgamento subjetivo, para a gente ver condução, como é que os cavalos estão sendo apresentados, né? Montabilidade, se o cavalo tem força, se o cavalo tem uma boa montabilidade, vários quesitos que aí, se juntando, dão a nota. A gente chegou numa conclusão ontem que os cavalos de 4 anos são muito verdes ainda para isso aí, para a gente exigir uma situação dessa. Então, a gente prefere agradar um pouco mais as pessoas. O ano que vem vai voltar a ser só no Brasileiro e no Festival o tempo ideal. E aí os cavalos empatam com 0 pontos ali, só 2 dias, porque a gente acha que para o cavalo novo saltar mais que 2 dias de 4 anos, né? É muita coisa. Aí a partir dos 5, eles já vão saltar 3 dias, aí já tem um julgamento com 5 juízes, você descarta a maior e a menor nota para ter um pouquinho um equilíbrio ali, né? E aí a partir dos 6 anos, os cavalos já saltam as provas normais, competindo, aprendendo a competir um pouco, né? A gente coloca no primeiro dia uma prova de 2 fases, a primeira fase normal e a segunda fase ao cronômetro, mas que a gente julga que isso aí tem sido bem feito pela maioria dos cavaleiros. Não correr muito, aperta uma curva, outra para ir praticando e ensinando o cavalo, né? Competir. Esse negócio dos cavalos de 8 anos saltarem ainda como cavalos novos, eu acho importante, porque a gente fala, o cavalo fez 7, foi para o 8, ele já pode saltar. Tem alguns cavalos que são mais precoces, ou que são de cabeça muito boa, que você vai poder subir e saltar ele um pouco mais alto. Aí ele pode fazer uma prova dessa, volta, faz outro, jogar um pouquinho com isso aí, porque cada cavalo é de uma maneira, você não pode pegar e restringir. Vai evoluir diferente. O cavalo de 8 anos, ele não pode ir na prova competir num clássico, ele pode, entendeu? Agora, ele pode voltar também. A gente tem uma coisa boa já há alguns anos. Por exemplo, agora esse ano eu comprei um cavalo de 6 anos atrasado. Ele não tem como ir nos 6 anos, mas você pode competir ele no 5 ou no 4, hora concurso. Então você vai ter a prova para poder saltar o teu cavalo, que ainda não está na altura, não está no ritmo, né? E você vê que com tudo isso aí, o número só aumenta e a qualidade dos cavalos, né, cada vez melhor. Então, os números aqui mostram isso aí, a evolução da nossa criação e do esporte aqui dentro do país, né? E aí, quando você falou um cavalo atrasado, você acha que esse cavalo ele necessariamente vai ser ruim? Ou dá, tipo, pra ele... Não, pelo contrário. Às vezes é uma égua que teve na cria. Por exemplo, esse cavalo que a gente adquiriu agora recente, um proprietário dele tinha comprado ele novo, ele foi domado, tudo. Aí
o cavaleiro dele saiu, foi montar para um outro time, ele ficou um pouquinho desiludido, tudo, ele soltou os cavalos. Aí uma pessoa ficou sabendo que ele tinha um time de cavalos, foi lá, viu o cavalo, gostou e voltou o cavalo para o esporte. Tem umas situações, às vezes o cavalo pode ter se machucado também um pouco, aí começou mais tarde, tudo, por isso que a gente tem esse caminho para o cavalo também ter a chance. Às vezes é até bom, melhor você pegar um desse que não teve problema nenhum atrasado do que às vezes um cavalo que está num lugar que é muito bom e foi mal iniciado. Um cavalo que está na idade, só que foi mal iniciado, é muito mais difícil do que você pegar um cavalo verde que não sabe nada, mas que tem a qualidade. É verdade. E você não tem que arrumar ou tentar arrumar algumas coisas que talvez tenha até passado o tempo do cavalo. Né? E como é que é o trabalho do dia a dia desses cavalos? O que isso é diferente de um cavalo que já está pronto? É isso que eu te falei. Por exemplo, pelo menos até os 5 anos, eu tento não ter o cavalo confinado dentro de um clube, de um manejo, alguma coisa, para o cavalo ter prazer em fazer as coisas. Que você não vai colocar repetição nele todo dia, entendeu? Então, o cavalo na segunda-feira ele ficou parado no domingo, ele ficou só no piquete ou foi no andador. Na segunda ele vai fazer um exterior. Na terça... Outra cabeça, né? Exato. Na terça ele vai começar no exterior, ali, depois ele termina o trabalho no picadeiro. No outro dia ele vai ser solto no piquete e vai no andador. Eu gosto muito de variar, entendeu? Principalmente pisos, que hoje em dia a gente tem esses pisos nossos de alta performance. Por exemplo, lá no Aras a gente tem um exterior muito bom e a gente fez uma pista de galope em volta de um piquete grande que tem 800 metros. Legal. Então, às vezes o cavalo vai lá, dá um preparo de fôlego para ele, entendeu? E ele dá uma desintoxicada de pista, de salto, esse tipo de situação. Às vezes a gente também, mesmo na pista, o cavalo vai trabalhar, mas não tem nenhum obstáculo lá. Aí eu gosto bastante de saltar muito baixo dos cavalos novos e às vezes com um pouquinho de repetição para rotinar eles um pouco, entendeu? Nossa, gente, é muita informação, né? É um mundo completamente diferente, porque, por exemplo, eu venho de uma ideia de que tá tudo bem você trabalhar o cavalo só uma vez na semana. E aí eu já descobri que tem uma questão de periodização dos treinos, que faz diferença, não sei o quê. E aí você tá me apresentando outro cenário em relação aos cavalos novos, assim, tipo... como se fosse uma coisa mais... É um método, né? É um sistema, é igual você falou. Sim. E aí, por exemplo, hoje a gente tem muita informação de muitas coisas. Às vezes, por exemplo, você brincar com varas no chão, cavalete e tudo, você consegue dar um melhor controle no teu cavalo. Você põe ele mais disciplinado, sem o esforço de um salto mais alto e tudo. E aí depois o salto vai ser consequência. Se o teu cavalo tiver um bom trabalho de plano, fazendo as coisas no baixo, depois a altura é consequência. O cavalo vai estar preparado para aquilo ali. E qual é a importância para o cavalo fazer essa trilha do cavalos novos? Passar por essas provas de cavalos novos? Eu acho que principalmente para o mental, entendeu? Para o cavalo não ficar estressado. A gente vê várias vezes o cavalo novo, às vezes, sendo um pouco forçado, e aí ele fica com a condução pior. Aí normalmente você começa a tentar organizar, botando uma embocadura mais forte, uma situação essa, e às vezes também o corpo dele é igual um adolescente, entendeu? O corpo dele não está preparado para aquele esforço, para aquelas exigências. Sim. Então, se você não faz isso agora, não fortalece o teu cavalo, depois ele pode ter problema físico, por melhor que ele seja e tudo, vamos dizer que ele vai dando show 6 e 7 anos e depois ele não vai aguentar. A vida hípica dele talvez vai ser mais curta, entendeu? A gente tem vários exemplos no mundo de cavalos extraordinários que começaram a saltar grande prêmio com 10, 11 anos. Só que aí a carreira foi longe. 10, 11 anos é novo para grande prêmio. Não, você vê já cavalos hoje em dia saltando 9 anos, com 9 anos grande prêmio, entendeu? Tem alguns cavalos que saltam 9 anos. Teve cavalos esse que ganharam um grande prêmio, 5 estrelas na Europa com 9 anos. Mas aí o exemplo que eu estou te dando, por exemplo, é do casal. Ele saltou o primeiro grande prêmio com 11, mas ele ganhou um grande prêmio com 18 anos. Entendeu? É uma longevidade diferente. Então ele teve 7 anos de altíssimo nível no topo. Não sei, mas na minha cabeça parece ser isso que a gente busca, né, para os cavalos. Não sei, eu não sou profissional, eu não posso falar. Eu acho que um ponto muito importante também em relação à construção do cavalo novo é a paciência, que é o que o Totti falou. O cavalo novo é como se fosse um corpo de um adolescente.
O cavalo adulto tem um pouco isso, mas o cavalo novo tem mais ainda. Então, por exemplo, o cavalo, mesmo o cavalo de qualidade, ele tem um dia que ele vai estar um pouquinho mais dolorido por causa de um esforço que ele acabou fazendo. Então, você tem que ter a paciência de saber que tem um dia que você vai treinar o cavalo e que ele não vai performar bem, igual ele, tão bom quanto ele é, entendeu? Então, acho que essa é uma virtude muito grande de fazer um cavalo novo bem feito, é você saber que vão ter várias vezes que você vai se decepcionar. E que tudo bem isso acontecer, e que vai acontecer e que não tem como você pular essa etapa. E se muitas pessoas acabam ficando ansiosas por causa disso, porque o cavalo hoje não foi bom, foi na prova e fez falta. Acontece, se você fica chateado com isso e você muda algum sistema, porque você está um pouco sem paciência, que o cavalo não está performando como você estava esperando que ele fosse, você acaba pagando no final, depois que ele fica mais velho, entendeu? Então você tem que saber que o cavalo vai acabar sentindo algum dia ou outro e tá tudo bem. Sim. Isso aí é uma coisa que mudou um pouco, você vê mudar um pouco na mentalidade, principalmente dos proprietários e dos criadores, porque às vezes falam, pô, mas você fala que o meu cavalo é tão bom, por que ele teve... Outro dia eu tive uma conversa com um dono de um cavalo meu, que ele chegou e falou assim, pô, ano passado, olha a quantidade de zero que esse cavalo fez. Esse ano, nos últimos 3 concursos, teve 2 zeros e 3, 4 percursos com 4 pontos. Eu falei, isso é normal. Eu não vou pegar e vou mudar a minha maneira de montar ali para arrancar um zero de um cavalo ou colocar ele num treino, numa situação, para ele fazer o zero agora. Porque esses 4 pontos que ele fez é construtivo para ele, entendeu? Depois disso aí que eu estava falando do mental, depois disso aí na frente, vai te dar uma coisa a mais. E você já vê vários parceiros e todas as pessoas já com uma mentalidade melhor quanto a isso aí. Antes era muito, pô, meu carro tem que fazer zero, meu carro tem que fazer zero, meu carro tem que fazer zero. E aí tem algumas pessoas que ficam preocupadas só com isso. E aí o cavalo fica no meio do caminho. Tem sido muito legal conversar com todo mundo que o pessoal da associação me indicou e tudo mais, todo mundo que foi atrás, porque tá muito claro para mim que todo mundo tem um objetivo em comum. Preservar o cavalo, o bem-estar do cavalo e o foco no cavalo. E eu acho que é por isso que também tem um podcast hoje, porque eu me sentia muito frustrada de, às vezes, levar o hipismo para as pessoas que não são do meio e vir aquela ideia, é maus tratos, vocês não estão nem aí com o cavalo. E não é essa a realidade que a gente vive. Pelo contrário, até porque hoje em dia tá um absurdo o valor dos cavalos, né? Então, aqui, isso é um patrimônio que às vezes eu falo, pô, eu tô preservando o teu cavalo, entendeu? Porque eu vejo uma coisa, um futuro promissor para ele, tudo, eu não estou preocupado com o momento agora, entendeu? Se ele tiver, e principalmente o cavalo novo, por menor que ele vai ter altos e baixos. Você tem que saber como esse é o esporte que ele dá na gente todo dia, né? Hoje você tá lá em cima e amanhã você não é ninguém. Você não é ninguém, entendeu? Olha o Marlon de um pan-americano para o outro, entendeu? O cara, ele é um gênio, super cavaleiro e tudo, e as coisas acontecem com todo mundo. E o impacto, ok, a performance dele não foi como esperado, mas o que vai sair na mídia é, o cavalo do Marlon refugou com faltas no percurso. Tá, mas e que a égua é nova, que é a primeira vez saltando aquela coisa, e tipo, não se coloca num lugar de tipo, vamos ser tolerantes com esse cavalo que acabou de chegar naquele nível e tipo, pra fazer essa prova. E aí pra você ver em que nível que estão as coisas, ele é um cara que tem toda a sabedoria, tá lá e tudo, ele pegou, quando deu problema, ele pegou, sentou num lugar, ele botou um fone de ouvido e ele viu todos os percursos que ele já tinha feito com aquela égua desde o começo do ano, entendeu? Para ver se tinha alguma coisa. Então, você tenta, a cada momento, a cada dia que você sobe no cavalo, buscar uma coisa melhor, entendeu? E a hora que você sobe ali, você tem que estar focado e concentrado naquilo, um planejamento, e aí a coisa vem. Por isso que ele não chegou onde ele chegou à toa, né? Não, e assim, foi legal, porque essa equipe tava muito mista, né? Tinha o Rodrigo, super mega experiente, todo mundo. Até quem não é do hipismo sabe quem é o Rodrigo. Aí vai ver, nossa, quem é esse Marlon? Eu falei para as pessoas do meu trabalho, eu falei, gente, vocês não sabem quem é o Marlon, pelo amor de Deus, vamos... Daí começaram a falar do Balubê, eu falei, em vez de você falar do Balubê, do refúgio que você conhece, fala do Stefan com a Primavera. É pra você lembrar que tem um cavalo que foi criado no Brasil, fazendo essas coisas, que foi treinado aqui. Tipo, e eu acho que essas informações não estão chegando para as pessoas do jeito que a gente, né, que é do meio, que vive isso, que respira, que foi viajar, torcer lá, né? Não, claro, e aí você vê isso aí, né? Um cavalo nascido, criado aqui e tudo, chegar a ter um resultado desse,
né, com o Esteban, no primeiro, É tudo bem, ele já muito tinha ido legal. numa Olimpíada e tal, já é uma bagagem, tudo, mas chegou lá e de igual para igual com todo mundo, entendeu? Conseguiu esse resultado aí espetacular pra gente, a nossa segunda medalha de ouro da história. Então é tudo coisa que a gente vê, que a gente tem, óbvio que esses caras são fora da curva, tudo, mas que aqui também, além de ser um país que hoje em dia a gente, lógico, uma primavera, não é toda hora que a gente vai tirar, nenhuma criação do mundo tira Sim, cavalo desse nível toda hora, mas a gente tem, tomara que venham mais, né, e que a gente também tem vários cavaleiros Sim. que podem daqui a pouco suprir uma equipe e tudo, entendeu? Então, a gente está muito bem Preparado, servido né? e acho que a gente está num bom caminho, que essas coisas estão aparecendo cada vez mais, né? Por que o Aras Flores começou? Vamos lá. Aí você vai saber Você. falar O melhor. Flores. Fala, como que isso começou? Por que começou? Então, o Luiz, ele montava, assim, um pouquinho por hobby. Ele fez agronomia e aí ele não conseguiu exercer por causa de trabalho e tal. E ele sempre gostou de sítio, fazendo essas coisas. E com esse negócio dele montar, que ele sempre gostou bastante de cavalo e tudo, ele tinha uma casa ali perto de onde é o Aras hoje, na represa ali de Piracaia, e ele fez uma pista e tinha 4 cavalos em casa. Ele ia lá durante a semana, montava um dia à noite, montava no outro dia de manhã, voltava e ia no final de semana. E ele foi pegando gosto, e o professor que dava aula para ele, uma época foi quando começou esse negócio tava aflorando da criação e tudo. Aí ele mostrou um pouco pro Luiz, ele se interessou e aí ele comprou uma grande parte de um plantel aí de um criador. Foi o começo dele. Mas e aí de uns sangues que não eram muito, tudo cavalo aqui, nascido aqui, cruzado um pouquinho Sem Um planejamento. tatu sem cobra, que a gente planejamento, fala. meio fechado assim, tal. Só que aí ele começou, ele é um cara de negócio e tal, ele começou a abrir a cabeça dele. Aí conheceu o João, que é o veterinário, da parte reprodutiva, que aí me conhecia da época que eu trabalhava no Cooper. A gente começou a conversar essas coisas, e aí a gente foi, com as regras que eu tinha de concurso, foi começando tudo, e aí foi cada vez, já de início ele já teve sorte em alguns cavalos, começaram a despontar, aí o mercado, como foi pedindo também, aí ele foi aumentando, e aí hoje em dia ele é sem ter uma criação muito grande, uma das potências que a gente tem aqui dentro do Brasil. Isso que eu ia falar, tipo, gente, é impossível você montar e você não ter conhecido nenhum cavalo do Aras Flores, tipo, não dá. É impossível. E aqui no festival, eu tava final de semana passado, vi que vocês foram bem premiados, tipo, muito legal esse resultado. Como é que chegou nesse, né, como é que culminou esse resultado para vocês aqui? Então, a planejamento? expectativa ali era boa, porque a gente tinha feito uma seleção de 4 cavalos que a gente achava que eram acima da Mas média. então, é curiosidade minha, já tô perguntando assim, porque eu já sei que as pessoas vão querer saber. Quando vocês trazem os cavalos pro festival, não vem todos os cavalos que vocês criou, que nasceu pra lá? A gente trouxe só 4 cavalos. Que vocês acharam que eram os especiais. É uma coisa Exato. que até eu sou mais ligado no esporte e eu estudo um pouco os sangues e tal, mas tipo, morfologia, essas coisas, eu sei olhar, putz, ele não tem um aprumo muito bom, isso e tal, mas alguns detalhes, assim, que não é da minha ossada, né? O Bibi gosta um pouco mais, entende um pouco mais, A cabeça mas é da aquela coisa, operação. tipo, já é uma seleção ali, né? Vai já aprimorando. Mas pra gente foi um pouco uma surpresa, porque tinham vários aras grandes, com um número muito maior de cavalos do que a gente tinha, e uma égua nossa ainda ficou doente, foi pro hospital. Graças a Deus não precisou tudo operar, bem. então a gente competiu apenas com 3 cavalos. A Vitória veio com 3 cavalos. Então foi um gostinho a mais, além de tudo, entendeu? Querem falar desses cavalos que foram premiados? Então, a gente trouxe um potro que competiu na categoria macho 18, 24 meses. Um Emerald, filho de uma égua do Totti, que ele saltou grande, que chama Gelinotti. Ela veio de fora. É uma égua espetacular, que inclusive já produziu outros 2 cavalos. Uma égua que está com o Gui Foroni, saltando 5 anos. E uma outra potra que o Flores colocou no Leilão Friends, que vai acontecer agora no sábado, depois de amanhã.
E ele ganhou na categoria, ele chama Best Boy. Aí a gente trouxe também 2 fêmeas, uma acabou que não veio, a Sassicaia e a outra que chama Lacina. Elas são irmãs de mãe, a mãe dela se chama Sina Flores. Ela está saltando 1,40 m com o Luiz Piva. Caramba. É uma matriz excepcional do Aras, só produz craque. A Sassicaia é filha do Aganix do Senhor e a Lacina é filha do Carreira. A Sassicaia foi 2º lugar na sua categoria. E aí a gente trouxe a Cancan Flores, que é uma filha do Carreira, numa égua que chama Cancan Campeche, que o Totti saltou por um tempo. A égua foi vendida, é de um super amigo nosso, do Dudu Elias. E aí o Flores conseguiu tirar uma potra dela, que é a Cancan Flores, que não tem nem o que falar. Ela é espetacular, salta como ninguém, tem um exame ótimo, se movimenta super bem e ela acabou sendo a campeã da Éguas Competition. Que legal. E então foram esses 3 cavalos e... 3 cavalos, 3 prêmios, nada mal, né? Foi bem legal. E aí o Aras Flores, com as 3 notas dos cavalos somadas, acabou sendo campeão. Foi a primeira vez que eles fizeram A premiação do competição, Aras. não sei bem como é que chama o que aconteceu. Foi uma disputa, cada Aras podia montar grupos de 4 cavalos. E aí eles pegavam a somatória das notas desses 4 cavalos e o Aras que tivesse a maior somatória vencia. E aí foi aí que o Aras ganhou com 3 cavalos Que em vez de demais. 4. Nossa, os outros criadores devem ter ficado putos, né? Foi bem legal. Foi épico, eu diria. E aí, quais vocês acham que são as maiores dificuldades de criar cavalo no Brasil? Os cavalos de salto, né? A qualidade da alimentação, talvez, do solo. Um pouco, né? O nosso clima também não é um clima muito favorável, né? O cavalo ele não gosta de calor e às vezes cada vez mais a gente tem tido, né? Um clima tá maluco em qualquer lugar do mundo e tudo, mas e aqui, por mais que a gente não tenha a melhor terra do mundo, igual é um Uruguai, uma Argentina, a Normandia, entendeu? Kentucky. Eu acho que isso aí a qualidade da nossa alimentação tem melhorado tudo, mas deixa também um pouco a desejar para fora. Eu acho que são esses 3 fatores: a qualidade dos pastos, a alimentação um pouquinho e o clima. Porque eu acho que hoje em dia a genética, a gente durante muito tempo tinha acesso aos garanhões, mas a gente não tinha a qualidade das éguas. Hoje em dia a gente já tem um pouco de tudo, né? Vamos lá, qual que é? A qualidade de cavaleiros, as provas e a genética a gente tem de igual nos outros países. Bom, eu conversei com o Rodrigo da CWB ontem, eu fiquei sabendo de um monte de coisa, eu fiquei tipo, gente, como assim? Ele falou que dá pra importar determinados sêmens, outros não dá, eu fiquei tipo, gente... porque a gente tem um problema sanitário aqui de ministério e tudo, que tem alguns o sêmen do cavalo congelado em algum país não pode vir para cá, cheio de burocracia. Tá, e aí, quais cavalos que marcaram a história do Aras? Cavalos mais especiais. Ai meu Deus, já vai puxar a sardinha pra éguas dele que tá fazendo campeões. Não, aqui aí que pega um pouco, porque ainda a criação é nova, é recente. A criação é muito nova ainda. Então, alguns cavalos que despontaram chegaram nas provas mais importantes, mas com amador e tal. Então, ainda não teve cavalo. Pô, chegar numa prova importante com amador é um baita de um resultado, né? Sim, mas assim, não foi cavalos ainda que tiveram resultados expressivos a nível nacional e internacional, entendeu? Então, pula pra próxima. Expectativas pro futuro do Aras, quais são? Acho que como todo criador, né? Eu já tive a oportunidade de alguns Aras de formar alguns cavalos que foram vendidos para fora, exportados, né? Chegaram ao alto nível de Pan-Americano, Mundial, esse tipo de coisa. Como todo criador, esse ano, né? A gente teve uma égua num Pan-Americano e medalha de ouro. Poucos Aras conseguiram isso, né? Feroleto, Joter, o Rosa Mística e tal, então... Eu vejo o Luiz com essa expectativa de, sei lá, num curto prazo de tempo, se puder, ter um cavalo dentro de um jogos desse importante e, se possível, né, principal que a nossa torcida maior é dentro de uma equipe do Brasil. Né? Lógico. Nossa, ia ser incrível. Já estou torcendo. Vou acompanhar. Gente, e aí, como é que faz para achar mais sobre o Aras, mais sobre vocês, o trabalho que vocês fazem?
Manda ver. O Instagram do Aras é bem bacana, é Aras Flores. Lá ele posta bastante vídeo de concurso, potrinhos que nasceram, genética das mães, cavalos que são parentes que estão concursando por aí. É bem interessante o Instagram e o Luiz é uma pessoa extremamente especial, aberta para conversar com todo mundo. Todo mundo que quiser visitar o Aras, a gente acompanha. Pode entrar em contato com a gente ali pelo Instagram, tudo a gente agenda. Às vezes a gente pode estar em concurso, alguma situação e tal, mas a gente arruma uma brecha, um horário, um dia ali para receber quem quiser ir lá. É perto, é 1 hora e pouco de São Paulo e o acesso é super, super tranquilo. É muito tranquilo. Então... O lugar é lindo, todo mundo que vai fica apaixonado. Ai, meu Deus. O Luiz é muito caprichoso com tudo, o pessoal, a equipe dele lá é extremamente bem preparada, tudo no lugar, os cavalos super bem tratados, vale a pena conhecer porque realmente é muito bacana. Que legal. Obrigada, gente, por vocês falarem comigo. E Obrigada. você está mais convidada. Ai, eu já quero ir.